Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento Vozes que Transformam. Isso mesmo. Um espaço de troca, de aprendizado e principalmente de inspiração. Hoje nós temos uma convidada super especial que vai compartilhar a sua experiência, a sua bagagem e insights maravilhosos sobre inteligência de mercado, inteligência comercial. Você sabe o que é isso? Pois é, então fique conosco aqui para você entender tudo isso. E ainda mais vai falar sobre estratégia e inovação. Recebam comigo a Joana Moura. Olá, minha querida, seja muito bem-vindo ao Vozes que Transformam. A Joana é uma pessoa, uma queridona, uma pessoa que vai participar também do nosso livro, né, dos 15 anos do IHD, e vou deixar ela se apresentar para vocês, e aí depois eu faço as vezes aqui do host aí, do questionador. Vai lá, Joana. É isso aí, boa noite. É um prazer enorme estar aqui participando. Uma das convidadas dessa grande programação, Vozes que Transformam, sensacional. Há uns dias atrás a gente esteve com o Matheus, que foi excelente, e hoje, com muita honra, assim, me sentindo muito privilegiada, estar aqui também para contar um pouco da minha história e poder contribuir para líderes, diretores, executivos e empreendedores aí com um pouco do meu conhecimento. Muito bom, querida, muito bom. Obrigado mais uma vez. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu quero que tu fale um pouco da tua trajetória profissional, né? Quem é a Joana? Como é que tu chegou nesse universo de dados, né? Como é que tu chegou nessa questão de estratégia de mercado comercial, enfim, essa linguagem que muitos de nós, os leigos, não entendem direito o que é. Sim. É uma jornada longa que eu tenho que resumir aqui, apesar de gostar muito de contar um pouco da minha história e profissional, vou tentar ser bem sintética, né? Mas não tenho como fugir de um ponto bem importante do meu começo, que foi na área da saúde. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Nada a ver entre aspas, porque olhando para trás eu vejo todas as correlações, né? Então, a minha primeira formação profissional é na área da saúde. Eu trabalhei 5 anos em hospitais e clínicas como técnica em enfermagem. E nessa vivência na área da saúde, eu comecei a me dar conta, lá pelo 4º ano já atuando nessa área, de que meu olhar sempre era voltado para processos, atendimento, a estratégia de saída de um plantão para outro, como aquilo impactava no paciente, todo o rol de questões que influencia, né, quando uma pessoa está internada, porque foi a maior parte do tempo eu trabalhei com internações, leva para exame, traz de exame, entra 500 pessoas profissionais dentro de um quarto e todos esses fatores impactam no resultado da saúde daquele paciente, né? Então, aí a gente já está falando de método, processo e resultado, o que não é diferente da minha vida profissional hoje. Mas algo foi muito marcante nesse momento da minha vida, nesse período, que foi um ponto que eu carrego até hoje como uma competência minha, que me fez, inclusive, sair dessa área e ir para outra, que é o desenvolvimento da visão sistêmica. Então, essa visão de correlacionar, conectar diversos pontos que estavam ligados naquele cuidado, naquele momento do paciente, e na internação a gente cuida de mais de um paciente, né? Eu cuidava de 10 ao mesmo tempo, algumas vezes. Então, como fazer todo esses pratinhos se movimentarem, né? Entre tantas coisas da medicação, fazer curativo, tudo que estava impactando nele, e a gente tinha que ter uma visão muito aguçada, né, de tudo isso que impactava ali no processo de saúde dele. Então, isso eu carrego até hoje, e quando eu comecei a me dar conta desse cuidado, dessa visão que eu
acabava cuidando um pouco mais, eu entendi que não era ali mais que eu queria ficar. E busquei a outra formação, que é em administração. E aí eu fui para a graduação, de fato, na área da administração. E nessa transição de carreira, que foi muito marcante na minha vida, né, do 8 ao 80, eu comecei de uma forma muito intuitiva, apesar de entender que eu não queria mais, o que é importante, né, a gente entender o que não quer para ir para o que quer. Eu comecei de uma forma muito intuitiva, sem saber exatamente o que fazer na administração, que é extremamente amplo. Muitos caminhos podem ser traçados dentro de uma graduação de administração, mas eu entendi que aquele ali era um bom passo que eu estava dando. Então, esse foi o meu segundo grande momento, né? Sair da área da saúde para a administração. E a partir desse momento, em seguida, eu comecei a fazer um estágio que foi bastante desafiador para mim, trabalhar com administração, documentos. E em seguida, um ano depois, eu fui promovida a uma área comercial, como consultora comercial. E aí, na área comercial, com vendas, prospecção, gestão de carteira de clientes. Nossa, que guinada, hein? Metas, viagens, atendimento, era uma loucura. Eu permaneci nessa área por 8 anos. Então, eu comecei a ver muita coisa do que eu faço hoje. E sofrer um pouco também, foi bastante desafiador nessa trajetória profissional, porque aí eu comecei a sentir as dores de quem está lá na frente, de cara com o paciente, com o cliente, fazendo prospecção, vendendo produto, argumentação, contorno de objeções, fechamento de proposta. E aí eu comecei a sentir a falta de muitos dados, muitas informações, alguma coisa mais robusta que embasasse eu estar na rua, né? Dando a cara a bater ali. E eu nem sabia que existia naquela época inteligência de mercado, eu fui conhecer um pouco depois. E quando eu conheci e entendi o que a inteligência de mercado poderia me ajudar, poderia alcançar para mim muitas ferramentas para promover os meus resultados, eu dei um outro clique na minha carreira que foi, opa, é isso aí que eu quero. Eu não quero estar mais na linha de frente. Depois de 8 anos, eu decidi trabalhar mais com planejamento e bastidores. E aí o autoconhecimento faz todo sentido, né, Ronald? Tu mais do que ninguém sabe disso. Opa! Com certeza. Que história bonita. É muito legal, porque apesar de eu conhecer a Joana, tem nuances, esses detalhes da transição de carreira dela, realmente eu não conhecia, e é impressionante, minha querida. Muito legal essa transformação. Bom, nós vivemos, Joana, na era da Big Data, né? Quer dizer, nunca se falou tanto em dados, né? Tem aquela frase que virou clichê já, que é os dados são o novo petróleo, né? E tu, como uma especialista nessa área de inteligência de mercado, de comercial, que tu vai falar a diferença daqui a pouco para a gente, né? E de dados. Como é que as empresas, tu acredita que elas podem usar essas informações para tomar decisões mais estratégicas e mais assertivas, né? Até porque o nível de competitividade hoje está bem pegado. Sim, é realmente bastante desafiador, sempre foi desafiador para as empresas alcançarem a vantagem competitiva, e hoje em dia a gente tem um fator muito mais impactante nisso, que é o aumento da concorrência, que é o acesso do cliente, do consumidor a muita informação, ao mesmo tempo que ele está buscando uma empresa nova, ele já está ele mesmo fazendo a comparação com outras empresas de diversas formas, então isso realmente é muito desafiador, né? Mas o uso dos dados e das informações, Ronald, tem um ponto de partida que, apesar dele parecer banal e muito básico, é o que eu sempre enxergo nas empresas que fica para trás, é um ponto falho,
que é ter objetivos. Para a gente poder usar dados, eu preciso saber para que eu vou usar esses dados, né? O que eu quero responder? Ou mais de um objetivo, né? A gente pode ter mais de um objetivo, mas eu tenho que compreender para onde eu vou me movimentar, qual a direção que eu vou tomar, o que os dados, e se é que eu tenho dados, por incrível que pareça, tem muitas empresas que não têm o volume de dados que ela necessitaria e não consegue transformar isso em informação, em conhecimento. Então, quando as empresas elas começam a fazer questionamentos, elas se dão conta de que, opa, tudo que eu quero de resposta, que eu preciso entender melhor, eu não tenho dentro de casa. E então o ponto de partida, assim, que é muito básico, mas ele é extremamente importante e estratégico, é ter perguntas definidas. Se eu quero crescer na minha empresa, se eu quero vender numa região nova, eu tenho que me questionar. Eu estou preparado para ir para essa região? O que eu vendo lá tem pessoas que querem comprar? A minha equipe de vendedores, a minha equipe comercial, de pós-venda, de atendimento, está preparado para atender uma cultura diferente? Se eu vou de um estado para outro, por exemplo, ou até mesmo de um país para outro. Então, o primeiro ponto é listar perguntas. Eu tenho que ter dúvidas e ter questionamentos não é errado, muito pelo contrário. Eu preciso ter essa lista para, então, poder usar dados e informações de uma forma mais eficiente. Muito bom, muito bom. Então, à medida que tu vai falando, eu vou escrevendo alguns banners e boto aqui embaixo para o pessoal poder fixar esses conceitos. Show. Que tu estás trazendo, tá, minha querida? Tá bom. Bom, muitas organizações, elas falam aí sobre serem data-driven, né, ou driven, mas, enfim, explica para a gente o que é ser, né, data-driven, né, como é que elas conseguem colocar isso em prática e quais são os principais desafios que as empresas têm e principalmente, claro, né, como é que a gente pode superar isso? A mentalidade data-driven, ela está muito na moda, né? Tem muitas expressões que estão na moda hoje em dia e essa é uma delas. É quando a nossa decisão ela é baseada em dados, quando nós somos orientados a dados, né? Basicamente esse é o conceito, a tradução aplicado dentro do meio corporativo. E a gente hoje faz, e principalmente brasileiros, né? Nós temos um modo de operação que é intuição, que é no achismo. E isso vem muito da nossa educação escolar mesmo. Né? A nossa formação escolar, ela não tem uma base de utilização massiva, significativa de dados, de análise de dados, de interpretação de dados e informações. Então, a gente vai fazendo conforme a maré nos leva, conforme eu vou vendo a movimentação dos outros e eu acho que isso é bom, combina comigo ou não, eu vou tomando uma decisão ou outra. E a gente pode usar isso, né, aplicar isso na nossa vida pessoal. Eu posso me considerar uma pessoa de mentalidade de data-driving se, por exemplo, eu decido fazer uma viagem, né, eu tenho um sonho, que ainda não é um objetivo, que são coisas diferentes, de fazer uma viagem para um lugar internacional. E eu digo, eu acho que em 2025 eu vou conseguir fazer essa viagem para Paris. Baseado em quê? Que a gente acha que vai fazer essa viagem para Paris em 2025, né? Uma coisa extremamente básica, muito simples da nossa vida. Todo mundo tem um desejo, tem um sonho, mas a gente não faz uma correlação com a nossa conta bancária, com as despesas que isso vai proporcionar, né? Quanto que é essa passagem? Eu já busquei pesquisar quanto é uma passagem, qual é o custo de uma hospedagem, qual é o custo total dessa viagem, né? O que eu preciso organizar primeiro? Passaporte, visto? Preciso de visto para entrar em Paris? Eu não preciso? Todas as despesas, elas
combinam com a minha conta bancária, seja o que eu ganho de salário ou que eu tenho guardado numa poupança, lá numa reserva. Então, se eu não faço essa parada, né, a mentalidade data driving, ela nos pede, ela grita por uma parada, um momento em que eu vejo o que eu quero relacionado ao que eu tenho. E aí, então, planejar essas ações para alcançar o meu desejo, o meu sonho. E nesse momento, isso se transforma num objetivo. Então, vou viajar para Paris em 2025, guardando X por mês para cobrir tanto de despesa, tudo isso que já foi analisado. Então, quando a gente transforma essa iniciativa individual, quando eu olho para mim e vejo se eu já tenho essa mentalidade data driving ou não, e eu coloco isso para o meio corporativo, ou seja, um pensamento coletivo dentro de uma organização que tem uma cultura, isso se torna ainda mais complexo. E isso, por vezes, demora muito mais para acontecer, para que a empresa demonstre e haja com essa mentalidade orientada a dados, porque a gente tem um número grande, muitas vezes, de colaboradores dentro das empresas. Então, se a empresa não se movimenta para tomar ações, decisões baseadas em dados, e ela não tem colaboradores com essa mentalidade, ela vai permanecer no achismo, né? E eu gosto sempre de fazer uma provocação em algumas palestras, workshops que eu participo, assim, que eu faço, profissionalismo, ela está na contramão do achismo. Quanto mais achismo eu tenho na minha tomada de decisão, menos de profissionalismo eu tenho como prática da minha atuação na minha carreira. Uhum. Muito bom. Olha, eu estou adorando, estou aprendendo aqui. E tu deixou um gancho fantástico para mim, para a próxima pergunta, que é a seguinte. Quando a gente fala em construção, né, de uma cultura baseada em dados, inovação, seja lá o que for, óbvio que nós precisamos da liderança, né, que os líderes comprem, digamos, essa ideia. Então, eu gostaria que você dissesse qual é o papel da liderança, né, na construção de uma cultura voltada para os dados e para a inovação e como quebrar, muitas vezes, Joana, as barreiras de entrada, né, que a gente sabe que muitos líderes por aí, eu e tu convivemos dentro das empresas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente quebrar essas barreiras, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho da liderança agora. A liderança ela tem um papel fundamental, e aqui eu vou quebrar a liderança nos níveis hierárquicos, né? Porque a gente tem diretores, CEOs como líderes, e temos coordenadores, gerentes, supervisores também são líderes. E nesse nível de supervisor, coordenador e gerente, né, que é um nível abaixo hierarquicamente dentro das empresas, eles têm um papel fundamental de viralizar essa iniciativa, essa mentalidade data driving, quando o nível hierárquico acima, diretores, CEOs, donos, eles não carregam consigo essa mentalidade, né? Então, a empresa ela não tem uma cultura, ela pode não ter, mas isso não significa que aquele líder que está num nível abaixo, ele não possa se movimentar para agir com uma mentalidade orientada a dados. E aí eu volto na questão das perguntas e dos questionamentos, né, Ronald? Acho que é a tecla que eu mais bato, assim, quando eu trabalho com as pessoas dentro das organizações, que é, se um líder, ele quer apresentar uma iniciativa nova, e aí eu vou pegar aqui a estrutura da área comercial, que é o meu forte, né? Se ele quer, por exemplo, ele diz, chega numa reunião estratégica e diz, precisamos expandir nossas vendas para Santa Catarina. Ele tem que levar todas as justificativas baseadas em dados de por que essa é uma decisão importante e estratégica para a empresa melhorar os seus resultados, seja em relação à marca, seja em relação ao número de vendas, enfim, né?
mas ele tem que saber por que essa região ela é a mais importante, por que Santa Catarina e não Paraná, e não Rio de Janeiro e não São Paulo. Ele tem que buscar já essas informações para argumentar e justificar a sua iniciativa quanto a essa ação. Por vezes, quando isso não acontece e a reunião ela tem mais de um líder envolvido, esse líder que está trazendo essa informação, essa iniciativa de fazer algo diferente, ele também tem que aprender a ouvir os questionamentos e não pessoalizar os questionamentos, né? Então, quando um debate, uma reunião estratégica, ela é envolvida de perguntas e não tem problema a gente não ter as respostas na hora, o profissionalismo está em eu entender essa pergunta, buscar respostas e trazer para responder. E não achar que aquilo é pessoal, é uma ofensa, né? Me perguntaram isso, querem me boicotar, quer dizer que não estão concordando comigo, de tanta pergunta que estão fazendo. Não, não é isso. É porque alguém tem que questionar, alguém tem que analisar para entender os riscos dessa tomada de decisão, dessa movimentação diferente. Então, desculpa te interromper, Joana, mas é que eu concordo plenamente com o que tu está dizendo, porque, infelizmente, as nossas empresas elas não têm a cultura das perguntas, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu mesmo, antes de ser coach, e antes de ter todas as formações de mentoria, coisas que eu tenho, nós líderes, nós fomos preparados para dar respostas. Exato. E não para fazer perguntas. Agora, nessa era, alguns líderes estão acordando de que as perguntas são as respostas. Uhum. Né? E que para você... E aí tem tudo a ver com o que você está falando. Então, vai lá, está muito bom. Exato. Então, eu chamo de viralização, né? Quando a empresa ela não tem uma cultura orientada a dados, os líderes eles ajudam a fazer essa viralização, porque é como se fosse um vírus mesmo, né? Quando um começa e o outro vê que aquilo faz sentido, que o Ronald trouxe para a reunião uma iniciativa diferente, e ele já veio com um embasamento baseado em estudo que ele fez, em análises que ele fez, o outro líder, ele vai ver, opa, isso aí está mais interessante do que a forma que eu estruturo e apresento, porque é mais rápida a tomada de decisão, eu gero confiança naqueles que estão me ouvindo, então tem muitos benefícios quando a gente usa dados, né? E isso acaba pegando, né? O vírus vai pegando em outros líderes. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter a gente tem que incentivar que o líder ele tenha um estudo formal, que ele busque uma graduação, pós-graduação, capacitação, cursos de extensão, para que ele compreenda como fazer análises, o que ele precisa compreender do cenário econômico, político, do mercado que impacta na área que ele atua, né? Ele tem que estar a campo com os vendedores, para que ele sinta, entenda, veja o que o vendedor está passando, o que o cliente está dizendo, quais são os concorrentes que estão lá na rua. E aqui, independente se a empresa ela é mais digital ou é mais presencial, tá? A gente tem como ir a campo, entre aspas, quando a empresa está no digital. Eu posso acompanhar uma reunião que o meu vendedor está fazendo com o cliente numa videochamada, porque tem muitas informações que o próprio cliente nos traz e que a gente tem que prestar atenção. Então, o ir a campo, que eu digo, é levantar a bunda da cadeira, desculpa a expressão, mas não tem outra forma de ser direta. E as pessoas... O famoso TBC, né? Tem que sair do ar-condicionado e entender o que está acontecendo lá na rua que a gente possa fazer diferente. Muito legal, muito legal. Joana, enquanto tu estava falando, eu estava pensando aqui que quando nós nos conhecemos, né, a Joana me deu o prazer de tê-la aí na nossa formação em mentoring, e a Joana falou, eu sou profissional de inteligência de mercado. Aí eu fiz assim para ela, Joana, desculpa, mas não é a minha área, eu não faço nem ideia do que seja isso, né? E aí depois tu me vem com a inteligência
comercial. Né? Então, o que é inteligência comercial? O que é inteligência de mercado? Explica essa linguagem aí para os leigos que nem eu, que nem sonhavam o que era isso. A inteligência de mercado, ela é muito ampla, Ronald, mas ela envolve uma metodologia de coleta de dados, análise desses dados, para transformar esses dados em informação. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu sempre falo dado e informação, significa que são coisas diferentes. Né? Então, o dado, ele o Ronald me trazer um fato que o vendedor Augusto aumentou em 20% suas vendas. Isso é um dado. Isolado, não significa nada. E aumentar 20% não quer dizer que isso seja bom, inclusive, se eu não tenho um contexto. Qual é a região que ele está atuando, se ele fez alguma coisa de diferente, quanto que ele tinha antes, para quanto que ele tem agora. Até porque a empresa precisa estar preparada para atender essa demanda a mais, né? Exatamente. O que ele está fazendo para ter esse resultado agora, que ele não fazia antes, enfim, tudo tem que ser analisado. E quando a gente começa nesse um dado, né? A gente tem uma mochilinha e a gente começa a acrescentar outros dados e fazer correlações com eles, e então conseguir entender que cenário é esse, que contexto é esse, aí eu tenho uma informação. Aí eu sei que o Augusto aumentou 20% as vendas, porque ele fez um treinamento de argumentação, de contorno de objeções. Ele entendeu que o público-alvo dele é diferente do que ele vinha prospectando, então ele identificou um novo perfil de cliente para isso, e aí se desenrola e a gente tem uma nova forma de enxergar aquela situação, né? Então, quando a gente faz isso de forma estruturada, constante e com metodologia, isso se conceitua inteligência de mercado. Não é quando eu faço de vez em quando, não é quando eu faço só quando a minha empresa está vendendo pouco ou está perdendo para a concorrência XYZ que entrou agora. Então, tem que ter uma constância, eu tenho que ter metodologia e eu tenho que ter as interligações desses dados para que eu transforme isso em conhecimento, para que eu consiga direcionar o meu vendedor de uma forma diferente, para que eu diga, olha, essa direção que tu está indo não dá mais, por tais e tais motivos. Então, a partir de agora, tu vai para outra direção e justifica por quê e qual é essa nova direção. Seja uma nova região, seja um público-alvo diferente ou um produto diferente que ele vai vender. Então, isso é o conhecimento que a inteligência de mercado ela transforma. E aí eu já faço um casamento, então, com a inteligência comercial. Porque se a gente olha puramente inteligência de mercado pelo que o nome diz, eu estou olhando o mercado. Eu estou olhando tudo que acontece externamente à empresa. A concorrência, a economia, política, a cultura daquele estado, daquela região, enfim. Eu estou olhando para fora. Quando eu falo de inteligência comercial, eu analiso prioritariamente os dados internos. Para quem eu vendo até hoje no meu histórico de vendas, qual é o perfil dos meus vendedores, quais são os indicadores que eu atingi até hoje, quais são os processos de vendas que eu tenho estruturado. Eu estou trabalhando com Hunter, que é só prospecta, eu estou trabalhando com o Farmer, que a gente chama, que é quem faz o relacionamento com aquele cliente. Eu tenho mais de um perfil de vendedor. Isso é olhar para dentro da área, a estrutura comercial, e isso se chama inteligência comercial. Só que elas se retroalimentam, né, Ronald? Claro. Porque muito legal. Quando eu estruturo a inteligência de mercado e eu tenho essa prática de analisar fora e trazer para dentro de casa essas informações, eu alimento a minha equipe comercial
eu reestruturo, se for o caso, alguns processos, algumas ações, alguns métodos para gerar resultado. Então, as duas, elas não estão distantes, pelo contrário, elas estão muito próximas. Só que a finalidade da inteligência de mercado, que é o que eu faço, é destinada à estrutura e processo de vendas. A de mercado. A de mercado, ela alimenta a comercial, e por isso que ela se chama inteligência comercial. Tem muitas empresas que têm uma área de inteligência de mercado que ela está direcionada a uma área de marketing. Tem muitas empresas que têm uma área de inteligência de mercado, que foi onde eu comecei, né, como especialista, que ela é institucional, que ela está lá na cúpula, trabalha só com os diretores, os donos, então ela não desce essas informações ficam só lá no topo. E eu não, eu gosto, a minha especialização, aquilo que me dá o brilho no olho é pegar tudo isso e alocar para a equipe de vendas. É fazer a otimização do funcionamento de uma estrutura comercial. E, querida, na verdade, assim, a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente sobre isso, acredito até que tu já respondeu. Tu tem um case de sucesso, claro, não precisa citar nomes, né, óbvio, das empresas que a gente tem essa questão muito ética, né, de como tu fez esse processo acontecer e a empresa cresceu nas vendas, ou, enfim, algum exemplo aí para o pessoal sentir mais de perto o que é isso tudo que tu está falando. Sim. Depois eu tenho o meu exemplo para dar também, mas eu quero que primeiro tu fale. Tá. Sim, um case quando eu era coordenadora de produtos de uma empresa de TI, e já tinha uma certa estruturação de inteligência de mercado, nós dividimos o portfólio, né, de produtos. Eram produtos muito diferentes, complementares, mas alguns eram muito diferentes e eram direcionados para públicos diferentes. Então, isso até então, ele não era muito bem compreendido, né? Então, era vendido tudo para todo mundo. E quando a gente faz isso, a gente tem um grande risco de não vender nada, quando é tudo para todo mundo. Então, o case foi reestruturar esse portfólio de produtos, entender qual produto era para qual público, quem era o público que tinha fit, né, match com aquele produto, o que o mercado estava necessitando, e aí olhar para a equipe comercial e também identificar os perfis da equipe comercial. Por quê? Dependendo do produto, quando ele é muito complexo, a gente precisa de uma venda longa, ou seja, não é na primeira oferta, não é vender pão de queijo no balcão da padaria. Não é na primeira oferta que eu vou fechar. Eu preciso de um processo consultivo e para isso nós temos que ter um perfil específico de vendedor que saiba fazer isso, que ele saiba fazer relacionamento, não só técnico de abordagem, né? Mas que ele saiba se relacionar, que ele saiba o espaço entre uma abordagem e outra, porque o produto, quando ele é complexo, ele pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano para fechar. Principalmente quando o ticket dele é muito alto. A gente pode estar falando de produtos de milhões. Então, quando nós percebemos isso, que alguns produtos eram mais complexos e precisavam de outros perfis de vendedores, a gente fez essa remodelagem na equipe. Identificamos os perfis, aí foi feito o assessment, né? Que é algo que tu conhece bastante. Quem estava mais para determinados produtos e quem estava mais para outros produtos, para poder vender mais preparado, eu quero dizer. E aí, refizemos o treinamento, apresentamos o produto novamente, mesmo para aqueles que estavam na empresa há muitos anos. E a gente conseguiu um incremento não só de vendas de determinados produtos, mas de satisfação do cliente. Então, o famoso NPS, que a gente chama, né, é um indicador ali de satisfação, a gente conseguiu aumentar em 40%, porque mudou a abordagem, mudou a forma de se relacionar com o cliente e isso muda a satisfação. Então,
os outros indicadores de vendas, eles acabam acompanhando, vende mais, tem mais indicação, tem mais permanência na empresa e aí vai. Muito legal. E aí eu quero só emendar, Joana, né, dizendo, e eu estava escrevendo aqui sobre isso, daqui a pouco eu vou botar o banner aí embaixo, que o Instituto IHD, né, com muito orgulho, fez uso dos teus serviços, né, nós usamos os dados, né, como tu falou até agora, coletados com ex-alunos, alunos atuais, alunos potenciais. Essa pesquisa ela teve uma ampla participação, diga-se de passagem, a Joana, de certa forma, até se surpreendeu com a participação, e foi com base nisso que o IHD, de certa forma, está se reposicionando no mercado em relação a alguns produtos e, principalmente, nos trouxe grandes ideias para esse ano, que é o ano de celebração dos 15 anos da empresa, né, Joana? Sim, exatamente. Esse é um outro case muito legal da gente poder falar um pouco mais. Daqui a um ano, com todos os resultados coletados, quem sabe essa é uma outra gravação que a gente faça, né? O que a programação... Exatamente. O antes e o depois, né, Joana? Exato, vai ser sensacional falar sobre isso. Legal. Querida, dentro do teu currículo, das tuas atividades, né, tu cita que o mapeamento da jornada do cliente é um dos pilares do teu trabalho. O que, na minha opinião, é fantástico, né, porque a jornada do cliente é tudo. Como é que isso impacta, né, a experiência do consumidor e, principalmente, a competitividade das empresas, querido? É total impacto, Ronald, porque conhecer o cliente e preservar e valorizar a experiência do cliente é um dos principais pilares hoje em dia de alcançar a vantagem competitiva nas empresas. Quando eu olho apenas para dentro de casa, entendendo processos, tecnologia, tenho dados, tenho informação, treinamento de equipe, mas eu não olho também para entender o que o meu cliente quer, o que eu estou oferecendo, está atendendo a necessidade dele, eu estou conseguindo interagir adequadamente com o meu cliente, a minha marca, né? Não só através do meu vendedor, mas a minha marca está interagindo adequadamente com o meu cliente. Se eu não tenho esse olhar, que se chama o foco no cliente, eu tenho um pilar quebrado, né? Aquele pilar, ele está prestes a cair, porque quando a gente não presta atenção no público que eu estou tendo como alvo, e dentro desse público nós temos diferentes características também, né, que é onde a gente identifica as personas, eu tenho uma falha bastante importante no meu resultado. Se eu não tenho, eu vou ter. Isso não tem como não acontecer. Em algum momento isso vai acontecer, quando eu não olho para fora. E a partir do momento em que eu sei quem é o meu cliente, quem é a minha persona, o que eu conheço da Joana como cliente, como que ela gosta de ser atendida. Ela tem filha, ela é casada, onde é que ela costuma ir? A Joana, ela viu a minha marca numa academia, porque estava lá um logo, né, uma divulgação exposta da minha empresa na academia, porque ela vai na academia, alguém indicou para ela. Todos esses pontos que acontecem de interação da Joana com uma marca são os pontos da jornada, e é isso que a gente chama de mapear a jornada, né? Que é fazer um grande mapa. Por onde a Joana está passando, quais são as possibilidades que ela tem de interagir com a marca, ou que ela já interage, que é onde eu posso vender um pouco mais do que das soluções que eu tenho. E se essa interação ela está sendo positiva ou não. Então, nem sempre está relacionado, esses pontos da jornada estão relacionados a pessoas diretamente. Não é só o meu vendedor que é responsável por interagir com o cliente. É o SAC, né, o Sistema de Atendimento ao Consumidor, é o pós-venda.
é a logística, quando a gente está falando de um produto que envolve entrega, frete, é o atendimento lá da recepção, que muitas vezes é esquecido, que não é bem treinada aquela pessoa para atender. Todos esses pontos de interação são extremamente importantes para que a gente propicie uma experiência marcante. Joana, se tu me permite, eu te confesso que tem produtos aí que são commodities, né? A gente sabe disso. E que, para mim, por exemplo, é muito mais importante o pós-venda do que propriamente a venda. Né? Vou citar, por exemplo, uma coisa que nós usamos direto, que é a questão do computador, porque a gente trabalha, eu pelo menos trabalho 100% home office e sem computador eu não faço nada. Quer dizer, então ele é uma ferramenta básica de trabalho para mim que eu posso comprar em qualquer esquina. Né? Uma commodity. Né? O computador deixou de ser uma coisa de luxo para ser uma coisa básica, mas o suporte técnico e o pós-venda é super importante, porque, por exemplo, se eu ficar sem computador num dia, eu preciso entrar em contato com a empresa que eu adquiri e eu preciso urgência no atendimento. Então, isso que tu está falando, para mim, faz todo o sentido do mundo. Uhum. Exatamente. Então, até essa semana eu estou fazendo várias postagens, especialmente sobre pós-venda, porque é um ponto esquecido, infelizmente, por muitas marcas, principalmente marcas que vendem produto de alto preço e que tem aquele esforço tremendo do vendedor fazer um fechamento que levou 2 meses, 3 meses, 4 meses, e isso é algumas vezes passado para outra equipe, né? A partir do momento em que assina o contrato, são outras pessoas que atendem aquele cliente. Nessa passagem de bastão de uma equipe para outra, tem que ter muita atenção e é onde normalmente existem equívocos enormes do processo de atendimento e do atendimento da expectativa do cliente. Porque essas novas pessoas que vão assumir essa relação com o cliente, elas não conhecem tão bem o cliente como o vendedor que passou 2, 3, 4 meses interagindo, argumentando, visitando, fazendo ligação, vídeo chamada. Então, ele tem uma curadoria extremamente rica que não é diretamente passada para essa nova equipe, e aquela equipe nova, ela fica no limbo, tá chegando um número, não tá chegando a Joana para essa equipe, né? É mais uma venda. Só que aí tá um grande erro, né? A Joana, ela é única. A Joana, ela tem todas as suas expectativas sobre esse processo e ela tem que ser conhecida para ser bem atendida. Perfeito, minha cara, perfeito. Bom, eu sei que tu trabalha muito, nós falamos muito em dados aqui, né? E aí, quando a gente fala em dados, nós falamos em KPIs, nós falamos em OKRs, que são, obviamente, fundamentais para a gente poder medir os resultados. Né? Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é isso, porque, de repente, nem todo mundo conhece, né? E que dicas tu daria, né, para quem quer começar a aplicar eles de forma eficiente. E aí eu falo não só da empresa média ou da empresa grande, que muitas vezes já domina esse conceito, mas quem sabe aquele micro, né, aquele empreendedor pequeno lá, como é que eu posso, de repente, medir os resultados da minha empresa aqui? OKRs e KPIs, eles são ferramentas de medição de resultados, né? De uma forma bem genérica, assim, conceituando os dois, apesar de um ser diferente do outro. OKR tem uma metodologia muito específica, que é baseada em objetivo. Então, a gente faz uma mistura de uma avaliação qualitativa e quantitativa daquele resultado. E KPIs, ele é puramente quantitativo. Quanto que eu vendi, quanto que eu cresci, quanto que aumentou o nível de satisfação do meu cliente e assim por diante. Para uma empresa que ela não tem nada estabelecido,
eu indico começar com KPIs, que ele é mais simples o processo, né, de entendimento, de implementação, que também é uma cultura, né, de monitoramento desses indicadores. Para quem já tem uma transição, uma vivência de uso de monitoramento de indicadores com KPIs, dependendo do contexto da empresa, eu indico fortemente analisar a opção de OKRs para entender se isso combina com o seu contexto, porque ele tem muitos benefícios, tem muitos ganhos, principalmente quando a gente está falando da correlação entre áreas. Exemplo, nesse case que eu te contei sobre a gente ter um incremento bastante positivo de vendas no reavaliando o portfólio da empresa, quando eu trabalhei como coordenadora de produtos, nós tínhamos que fazer um conjunto de ações que envolvia marketing, a própria TI, que desenvolvia os produtos, porque eram soluções digitais, e a área de vendas e a área de produtos. Ou seja, nós temos um quarteto que, normalmente, dentro das empresas, essas áreas, elas trabalham como se fossem empresas independentes, né? A gente vê, infelizmente, essa iniciativa de cada coordenador dentro da sua casinha atuar como se estivesse solo no mundo. E o que não é indicado que seja assim, né? As áreas, elas têm que se conversar para alcançar um objetivo comum da organização. E quando a gente tem um movimento que depende do conjunto de ações dessas áreas, como vender mais, que não depende só da área comercial, o OKR ele cai muito bem, porque um objetivo ele é compartilhado entre diferentes áreas. E as métricas, elas são diferentes. Então, faz propositalmente esse casamento desse quarteto se juntar em prol de um objetivo comum e não virar um cabo de guerra, que é o que muitas vezes acontece dentro das empresas, né? Então, tentei falar um pouco assim do conceito, né? Mas são duas ferramentas muito importantes. E o cuidado, assim, o desafio hoje, principalmente para quem tem KPIs como ferramenta, é ter um enxugamento, vou chamar assim, do número de indicadores. Porque a gente tem frequentemente reuniões estratégicas dentro das empresas que acontecem mensal, bimestral, que levam 8 horas de duração, é um dia inteiro, porque o número de indicadores é muito longo para avaliar cada um, para discutir sobre cada um. Isso não é produtivo. No final de 8 horas de um dia inteiro de reunião, as pessoas saem dali sem nenhuma ação. Então, o indicador, ele faz sentido quando ele me dá um norte do que está acontecendo e eu saio dali com uma nova proposição de ação. Seja manter... É o mais importante, né, Joana? Exatamente, porque senão vira um debate político apenas, cada um querendo defender o seu lado. Né? Então, a gente tem um enxugamento, uma revisão para saber se precisa de todos os indicadores que possui hoje, se faz sentido ter todos eles, se eles estão trazendo essas ações necessárias, a gente está conseguindo se movimentar diferente quando a gente analisa esses indicadores, essas metas, se está alcançando ou não está alcançando. Porque se não gera nenhuma ação, nenhuma mobilização que traga mais resultado, não faz sentido a gente ver 20 indicadores ao mesmo tempo. Perfeito. E, assim, até essa pergunta não estava nem prevista, mas o que tu acha de indicadores conflitantes? Porque eu já trabalhei, por exemplo, em empresas que tinham... É aquela coisa, né? Tá, mas qual que eu tenho que dar foco? Eu tenho que dar mais foco com a minha equipe. A resposta que eu tinha dos diretores eram todas, né? Só que, por quê? Porque os objetivos conflitantes ou os KPIs conflitantes, muitas empresas usam isso porque elas querem que todos estejam bem. Como é que tu vê isso como uma profissional dessa área, minha querida? Me dá um exemplo desse conflitante que tu tá falando. O que era o conflitante? Quais são os dois conflitantes? O conflitante, assim, você pega, por exemplo,
uma métrica de qualidade com uma métrica de quantidade. Né? Um exemplo, por exemplo, eu trabalhei em produção muitos anos, eu fui formatado em fábrica, tu sabe disso, né? E também trabalhei com tecnologia há muito tempo. E, na minha prática, manter esse equilíbrio entre a qualidade e a quantidade era o famoso equilibrar os pratos, né? Porque você bota o pé no acelerador, há uma tendência natural da qualidade cair, porque quando os processos não são automatizados, eles, obviamente, são feitos por pessoas, né? E aí a pessoa, quando ela acelera, ela muitas vezes não consegue manter o mesmo padrão. Enfim, não sei se tu tem uma opinião formada sobre isso, como é que tu encara isso? Se nesse caso não estava implementado o OKR, né, que tem como norteador ter um objetivo comum, eu indicaria implementar o OKR como uma ferramenta importante de equilíbrio desse conflito, né? Porque a gente está falando de mais de uma área, qualidade, produção, vendas, que elas têm que ter o mesmo olhar para o mesmo caminho, para a mesma luz, né? Tudo aquilo que gera um conflito ruim dentro das empresas, uma competitividade que não agrega resultado, eu sou contra. Porque se a empresa ela quer crescer e um dos propósitos, uma das marcas dela no mercado é qualidade, ela tem que preservar os dois, ela tem que preservar a qualidade até mais do que a quantidade, porque essa é a marca que ela leva e que impulsiona os resultados dela. Então, se ela começa a ferir essa iniciativa, essa marca de qualidade, consequentemente o resultado dela vai cair. Então, isso é prioritário. Sempre vai ter um prioritário ao outro. E promover esse cabo de guerra entre duas áreas, eu nunca vi resultado favorável, sinceramente. Verdade. Muito legal. Querida, olha só, tu estás aqui, é uma das nossas grandes convidadas nessas celebrações dos 15 anos do Instituto IHD, vais participar do livro. Eu queria que tu me dissesse assim, qual foi o maior impacto, né, que o nosso instituto teve na tua trajetória pessoal e profissional desde que tu teve contato com a gente, querida? Tu bem sabe como analítica que sou, né, Ronald? Foi um processo... Bastante. Foi um processo longo, digamos assim, de escolher com quem eu faria a formação. E eu já tinha esse objetivo, primeiro, de um sonho virou um objetivo, que era de fazer a formação em mentoring profissional para agregar na minha carreira. E foi um processo longo, de certa forma, a escolha por avaliar, né, bem inteligência de mercado, analisar todas as ofertas, os valores, tudo que estava em xeque aí para eu tomar uma decisão. Eu posso te dizer que um dos principais agregadores, né, foi mais do que um, com certeza, mas um dos principais é a proximidade contigo, né? Eu até ouso aqui dizer que a marca Ronald Filho, ela é tão forte quanto IHD. E tomar essa decisão por ti foi conseguir ter essa comunicação direta, né? Sem o estrelismo que algumas vezes eu vejo em algumas instituições, de que o mentor ou o coach, ele fica lá em cima no pedestal e os alunos ficam lá embaixo com pouco acesso. Então, desde antes do nosso fechamento, né, a comunicação contigo ela sempre foi muito transparente. Durante as aulas ela foi muito aberta também, mas o ponto após de acompanhamento, e aí vem de novo o pós-venda, né? Eu sou uma grande defensora de pós-venda. Depois que nós temos as aulas teóricas ali, presenciais e digitais, que vem o vamos ver, né? A hora do vamos ver. Vamos ver se esses alunos aprenderam de fato a parte prática.
te ter nesse processo, ele foi fundamental, porque é muito diferente da gente estudar a metodologia do mentoring, compreender, né, ter a teoria muito bem feita, mas na hora de praticar, que era o nosso grande feito depois, é muito desafiador. Aí é que a gente vê assim, eu preciso praticar mais, né? Onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando, como é que eu me desvencilho aqui dessa situação para conseguir progredir. E ter acesso contigo para essas dúvidas foi muito importante. Muito legal, querido, ouvir isso aí de uma profissional tão qualificada e tão competente como você. Né? E tu acredita que assim o Instituto ele te ajudou a moldar a tua visão, então, sobre o que ser um mentor ou como ser um mentor, né? E como é que isso está te ajudando hoje aí no teu dia a dia? Sim. Moldou muito, assim, por dois aspectos, né? Um é do mentor informal, eu me dar conta de tantos mentores informais que eu já tive e ainda tenho na vida e que sempre foram muito importantes para mim. E eu não tinha essa visão assim de valorização dessas pessoas tão forte como eu tive depois da formação, né? Eu entendi muito bem, muito melhor o papel deles na minha vida, mesmo sem metodologia, né? Sem nenhum processo específico. Mas entender a metodologia e saber o que é o mentor formal foi fundamental para que eu também consiga me diferenciar no mercado como profissional, né? E aí a gente tem aí o outro modismo, que são muitos que dizem ser mentores e não são, porque não fazem o beabá ali que a gente sabe que precisa ter, né, Ronald, para ser um mentor. Eu vejo assim como um grande ponto estratégico dessa formação para mim, que moldou a minha visão, foi de adaptar a metodologia para diferentes situações que eu vivo na minha profissão, seja dentro de uma equipe, fazendo um trabalho coletivo ou individualmente, né? Isso foi extremamente importante, eu conhecer a metodologia e ter um espaço de adaptação delas para conseguir também ter o jeito, Joana, de fazer. Não ser uma coisa fechada, hermética, né, minha querida? Tu poder adaptar aquilo que tu executa e pratica. Exato. Muito legal, muito legal. Tem alguns outros diferenciais que tu gostaria de falar do nosso instituto? Eu defendo muito presencial, né, Ronald? E de todos que eu avaliei, tu era o que tinha mais tempo presencial, ou até o exclusivo que oferecia a possibilidade de ter as aulas presenciais, né? E eu confesso que depois de todo esse período enchente, pandemia que a gente viveu, eu até estava não valorizando tanto o presencial, mas quando a gente vai e tem aquela troca nos horários informais, né? Trocas que são em momentos que não são organizados para isso, Perfeito. são extremamente enriquecedores, né? Um exemplo, temos o intervalo, vamos sair para almoçar em algum lugar perto. As pessoas já se juntam, já começam a conversar, uma já se apresenta para a outra, vê que tem tantas coisas em comum, né? Isso para mim é riquíssimo, assim, uma das coisas que eu mais gosto de estar com as pessoas é de conhecer sobre elas, né? Sobre os desafios e o que elas têm em comum comigo. E isso proporcionou dentro da formação, e é um diferencial importante, sim, porque dali saem boas parcerias, saem novas amizades, saem muitos aprendizados. Muito legal, querida. Obrigado por todos esses pontos. Nós que nos sentimos muito orgulhosos de ter uma pessoa com teu conhecimento, com a tua envergadura, participando desse programa, participando do livro. E olha só como passou rápido, o nosso tempo está terminando, né? E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para os nossos espectadores, especialmente aqueles que desejam transformar os seus negócios através da inteligência comercial, inteligência de mercado, né? Que se você
pegou só no finalzinho, volta lá para entender tudo que a Joana falou, ela explicou todos os conceitos. Diga-se de passagem, que programa maravilhoso. Então, que mensagem final tu deixa aí para os nossos espectadores, querido? Eu deixo 2 mensagens aqui, como alguém que gosta de falar quando tem espaço, né? Aí, quando junta 2 que gostam de falar, é uma complicação, né, Joana? Exatamente. Eu aqui me segurando para poder, porque eu adoro falar também, mas vai lá, querido. 2 pontos importantes, assim, né, de mensagem. Uma é de procurar um mentor, profissionais que querem crescer. Primeiro, né, identifiquem quais são as pessoas que estão próximos de ti, que podem ser mentores informais, que já podem contribuir para o seu crescimento pessoal, profissional. E eu tenho certeza que dentro do contexto de vida deve ter alguém, com certeza, que pode contribuir, mas as pessoas elas têm que querer querer o crescimento, né? Elas têm que querer estarem abertas a ouvir algumas coisas, às vezes, que não são tão delicadas, tão boas, e poder mexer nessa ferida para poder evoluir. Então, queiram isso, procurem alguém que possa ajudar, mas também, quando é algo muito específico, de uma área muito especializada, procurem um mentor profissional, porque faz muita diferença. Alguém que já viveu esse desafio que você está vivendo agora, né? Seja como líder, como alguém que quer ser líder, e aqui eu vou puxar um pouco a brasa para o meu lado, quer se desenvolver mais na área comercial e não está conseguindo se destacar tanto, né? Procurem alguém que já viveu por isso, para que acelere esse processo de crescimento. A mentoria, ela tem esse benefício, né? Que é de aceleração e de especificação de um ponto de crescimento. E a segunda mensagem é para aqueles que já são líderes, que já atuam dentro das empresas, para que olhem para suas equipes, valorizem as informações que os seus vendedores e pessoas de pós-venda já possuem. Os dados, aqueles que a gente registra numa ferramenta tecnológica, nome, endereço, né, coisas que estão lá registradas, que elas são dados frios, elas são muito importantes, com certeza, mas o dado informal, que é de uma conversa com o vendedor, com a conversa de um atendente que está diretamente ligado ao cliente, também traz riquíssimas informações que vão contribuir para um plano diferenciado de crescimento da empresa. Então, a valorização dessas pessoas, delas estarem lá no balcão, na linha de frente, no atendimento com o cliente, faz total sentido e é muito significativo. Muito legal, querida. Então, assim, te agradeço de coração, tá? Deixa eu ver, fazer o coração direitinho aqui, vamos ver. Aí, te agradeço de coração, foi um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar, porque isso vai ficar disponível aí para o futuro, tiveram uma verdadeira aula das tuas especialidades, tá? Então, muito obrigado, né? E a você, nosso querido espectador aí, que está nos dando a honra de estar conosco no Vozes que Transformam, lembrando que toda quinta-feira, às 20 horas, nos canais aí do IHD, no meu canal no LinkedIn, vocês vão ter acesso a esses profissionais fantásticos que vão transformar, com certeza, a sua mentalidade sobre as coisas que você conhece. Até o próximo episódio. Valeu!